Começando o programa Miscelânea: Fatos e Curiosidades do Mundo Empresarial, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Alô, meus queridos ouvintes. Hoje Miscelânea vai tratar de um tema que eu acho que todos vocês que estão me ouvindo, de alguma forma, já estiveram próximos ou participando, ou olhando de longe, mas acompanhando um conflito, um problema que está para ser resolvido entre partes que estão ali litigando, estão entrando em choque. É claro que a gente fala isso como um cotidiano, muitas vezes de empresa, muitas vezes até negociação comercial, mas a gente tem conflitos que são muito mais abrangentes e muito mais impactantes. Hoje, talvez, em 2022, o maior conflito que se tem notícia é esse conflito bélico entre a Rússia e a Ucrânia. Então, partes que estão em choque, a gente tem vários níveis para isso, e eu quero trazer aqui um exemplo de conflito em que foi aplicado um certo método e que cabe vocês que estão me ouvindo pensarem a respeito do que eu vou falar. Eu já dei palestras e cursos sobre negociação e principalmente negociação complexa, quando existe algum conflito envolvendo esse trabalho, né, essa negociação. Mas aqui eu vou me referir mais a uma coisa genérica, geral, não só negociação comercial. E o exemplo que eu quero dar, e a experiência que eu quero trazer, nasceu de uma situação real, ocorrida em 2001, quando em Berlim, na Alemanha, houve uma necessidade, uma decisão de se juntar duas áreas, dois bairros, sendo que um deles era pertencente, no passado, ao Berlim Oriental e o outro bairro a Berlim Ocidental. Lembrando que houve um período que Berlim tinha um muro que separava a cidade em duas partes, oriental e ocidental. E esses bairros são ligados por uma ponte sobre um rio. Então, são bairros próximos e a decisão de juntar numa subprefeitura, a gente aqui no Brasil chama de subprefeitura, trazia vários tipos de conflitos, alguns de valores, outros sociais, outros de história, coisas de decisões antigas de trabalho, de gestão de negócios, enfim, havia essa ideia e esse grupo que estava desenvolvendo o estudo em 2005 decidiu utilizar a mentoria e coaching para ajudá-los a organizar de uma maneira madura esta união dos bairros e, é claro, por trás disso, dos negócios, trabalhadores, do dia a dia das pessoas. Escolheram uma metodologia de um economista austríaco, que é consultor de gestão, chamado Friedrich Glass. E o interessante é que essa metodologia, e agora, daqui para frente, eu coloquei o contexto. Agora eu gostaria que cada um de vocês pensasse, quando forem desenvolver um trabalho, seja ele de coaching, de mentoria, ou mesmo estando envolvido numa negociação, num conflito, eu quis dizer uma negociação conflituosa, nem toda negociação tem essa característica, pensa o seguinte: segundo essa metodologia, existem 9 níveis em que o conflito vai acontecer, ou pode acontecer, sendo que esses 9 níveis se dividem em 3. Basicamente, quando começa um conflito, existe uma ação forte de lado a lado, uma desconfiança, um debate, uma polêmica, polarização, ou um endurecimento, cada um se colocando de uma maneira com mais tensão. Então, dentro de um primeiro nível, o endurecimento, o debate, uma ação forte,
eles acabam acontecendo. Mas o fato deles existirem, se existir uma boa também, se forem acompanhados de uma postura de interesse em um acordo, é muito possível que haja uma solução e haja um acordo positivo, apesar deste conflito começar com essas características. Porém, muitas vezes, quando as pessoas permanecem nesta polarização, existem outros 3 tipos de níveis, que é conluio, quando começa a ter boato, quando começa um a atacar a imagem do outro, quando tem ofensa pública, quando, de alguma maneira, existem acusações que são o que a gente hoje chama de fake news, quando existem ameaças, inclusive, e contra-ameaças, ou seja, saiu daquela conversa dura, forte e uma posição polarizada para um nível onde começa a existir ameaça, onde existe notícia falsa, onde existe uma ofensa pública. Nesta altura, o que acaba acontecendo é que certamente esse conflito vai ficar mais difícil de ser resolvido e acaba tendo uma grande chance de os dois começarem a perder espaço e dimensão de resolver o conflito de uma maneira harmônica. E segundo aquela metodologia, se isto permanece, a coisa cresce para um aniquilamento, é uma briga, estilhaça vidro e cai todo mundo no abismo. Aí não tem mais saída. É quando a coisa, numa guerra, por exemplo, não houve acordo e um começa a destruir o outro e vai daí, vai saber o que vai acontecer, os dois vão sair perdendo. Bom, eu trouxe esse assunto para vocês pensarem, porque certamente muitos que estão me ouvindo já participaram ou participam no momento de algum tipo de conflito, às vezes até familiar. E o meu recado é para que, se perceberem que começa a existir uma ofensa ou uma ameaça, é o momento de dar um passo atrás e tentar fazer com que o outro dê um passo atrás, e ainda que permaneça num endurecimento, numa ação forte, e ainda até mesmo no limite, que o conflito não tenha uma solução de agrado positivo para os dois, mas que não se caminhe para a destruição total, o aniquilamento, o estilhaçamento e indo todo mundo para o abismo. Fica aqui o recado, eu não sei se alguns vão finalizar esse pensamento, essa reflexão, com que muitas vezes a vida real vai acontecendo no nosso dia a dia e ela pode ser usada como um exemplo para tudo isso que eu falei. Será que é verdade? Será que hoje nós vivemos algo parecido com isso? Enfim, cada um decida. Fica aqui o meu convite para vocês pensarem a respeito e até o próximo Miscelânea. Chegamos ao final do programa Miscelânea: Fatos e curiosidades do mundo empresarial, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Ouça Miscelânea: Fatos e curiosidades do mundo empresarial, com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às 9h30 da manhã, com reprise na quarta-feira, às 12h30 e na quinta, às 15h30. Aqui, na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.